Bom dia, meus amados, que a graça e o favor de Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Que você venha tomar posse de todas as bênçãos de Deus que está conquistada para você. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe com alguém essa mensagem. Ouça essa palavra até o final. No final estarei orando por você e por sua casa. E não esqueça de dar o joinha e o like, você me ajuda bastante. Amém? Quando você dar o joinha e o like aí. O texto de hoje eu quero ler com vocês, se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e versículo 9. A Bíblia está dizendo: 3 vezes roguei ao Senhor que os tirasse de mim. Mas ele disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu gloriarei mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Amém? Se você for ler um pouco acima aqui, eu li aqui 2 Coríntios 12, a partir do versículo 8, se você for ler ali a partir do versículo 6, você vai ver ali o apóstolo Paulo nos ensinando que ele rogou a Deus que tirasse o espinho da carne dele. E o Senhor responde para ele: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Meus amados, muitos ao meditarem nessa palavra e ao interpretar esse texto, eles oram, a Deus dizendo como se Deus não tivesse respondido, a oração do apóstolo Paulo, como se Deus tivesse deixado ali o espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, meus amados, que no momento que ele rogou a Deus, Deus estava dizendo que havia graça suficiente para ele se livrar daquele espinho na carne. Se você for meditar nesse texto aqui, esse texto vai dizer que possivelmente ali um espírito maligno ali estava ali perturbando Paulo, oprimindo Paulo, acusando Paulo. Possivelmente era ali um espírito de acusação que estava ali se levantando contra a vida de apóstolo Paulo, tentando fazer que Paulo prendesse ali a sua mentalidade no seu passado e assim o acusar. Porque o apóstolo Paulo, meus amados, ele perseguia a igreja de Deus no princípio, ele matou muitos cristãos, ele deu a ordem para matar muitos cristãos. Estevão, quando estava sendo apedrejado ali Paulo estava presente dando o consentimento para que Estevão fosse apedrejado. Meus amados, e o Senhor disse aqui para o apóstolo Paulo que havia graça suficiente, pois o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza. A partir do momento que Paulo reconhecesse que ele era fraco em si mesmo e ele precisava de Deus, Deus ia agir na vida dele. E essa palavra para você nesta manhã é para dizer que há graça suficiente para você se fortalecer e para você se levantar. E o poder de Deus aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque no momento da sua fraqueza, que você reconhece que você é falho e que você precisa da graça de Deus e do favor de Deus. E quando você se achega diante de Deus, Deus dá a vitória para você. Porque em Cristo Jesus, meus amados, foi conquistado, está consumado a minha e a sua vitória. E agora nós podemos dar graças a Deus, agradecer a Deus, porque Ele concede para mim e para você a vitória. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, ali no capítulo 5, a partir do versículo 17, que nós somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Deus nos fez uma nova criatura. Agora nós temos uma nova mente. Em 1 Coríntios 2,16, a Bíblia relata que nós temos a mente de Cristo. Então você tem a mente de Cristo, a graça suficiente para você agora. Você pode vencer qualquer obstáculo. Quando mais você firma na verdade, quando mais você firma no conhecimento e na palavra de Deus, meus amados, mais favor e graça é derramado sobre você. Porque Deus já derramou a plenitude da graça, a totalidade da graça. Mas você vai recebendo essa graça de acordo que você vai tomando conhecimento que Deus já conquistou para você a vitória. Que em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Quando você doutrina sua mente e passa a compreender e entender que a vitória pertence a você, meus amados, aí você compreende que há graça suficiente para você sair desse mal. Por isso que Deus responde para o apóstolo Paulo:
A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. No momento que você tentou, não conseguiu, mas você olha para mim, a graça é suficiente para você. Amém? Nós precisamos dessa graça e desse favor. E esse favor, meus amados, ele já foi derramado para nós. Mas nós recebemos esse favor quando nós vemos que nós não conseguimos vencer com as forças de nossos próprios braços. Mas nós precisamos do Senhor. E nesse momento ele responde para mim e para você. A graça suficiente para você vencer essa dificuldade. A graça suficiente para você vencer qualquer tribulação que se levantar sobre a sua vida. A graça, a favor suficiente para você sair da derrota para a vitória. Porque o poder de Deus aperfeiçoa na sua fraqueza, na minha fraqueza, na fraqueza de nossos próprios braços. Porque nesse momento nós olhamos para o Senhor e nosso Deus tem a mão forte, a mão poderosa, ele não perde uma batalha. E no momento que você olha para Deus e não confia em si mesmo, mas confia em Jesus, confia em quem Cristo tornou você, nesse momento você tem consciência da graça de Deus e você levanta vitorioso da batalha. O que você precisa compreender que tem graça suficiente para você. Só basta você repousar sobre essa graça, mergulhar nessa graça, compreender que a vitória é sua. Só basta você olhar e enxergar que a vitória sua já aconteceu e você vai perceber que há graça suficiente sobre a sua vida. E continuando o versículo, a Bíblia diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo está dizendo que agora a alegria dele vai ser na fraqueza dele, não mais nas forças de seus próprios braços, mas em sua fraqueza. E no momento que ele reconhece a sua fraqueza, ele vê a grandeza de Deus. E quando ele vê a grandeza de Deus, o poder de Cristo repousa sobre ele. Amém? Da mesma maneira, quando você vê as suas fraquezas, você vai olhar para Cristo e o poder de Cristo vai repousar sobre a sua vida. Porque nesse momento você vai compreender que você pode tudo em Cristo. Você pode tudo em Jesus. É Ele que te fortalece. Filipenses 4:3 vai dizer que é Cristo que nos fortalece. E aí você vai ser fortalecido nos braços do Senhor. Compreenda, a favor suficiente, a graça suficiente para você. O que você precisa entender, meus amados, é que quando você luta, Deus cruza os braços. Mas quando você se achega diante da presença de Deus, compreende que Ele já venceu por você, você entra na vitória dele e começa a agradecer, porque você já tem a solução. Cristo já deu para você a solução. Você se recusa a lutar por seus próprios braços, mas você entra na vitória de Cristo, esse momento que o poder de Deus repousa sobre você. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão ouvindo essa mensagem, que essa palavra venha entrar com poder no coração deles, que eles venham sair fortalecidos no teu poder e na tua graça. Eu oro, Senhor, para que essa graça abundante seja derramada sobre a vida deles de maneira poderosa, para que eles venham compreender, Pai, que no momento da fraqueza, esse é o momento que nós nos tornamos fortes, porque no momento da fraqueza nós olhamos para Ti e nesse momento nós somos abençoados. Eu declaro a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus.